Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Cavalli e venho aqui hoje começar uma sequência de vídeos que fala sobre um projeto que eu comecei a fazer sobre alfabetização de futuros e desenvolvimento de soft skills na MF José Maria Lisboa, escola pública aqui do município de São Paulo. E a ideia desse trabalho é trabalhar com o futurismo, com a ideia de prospecção de futuro, de criação de futuros desejáveis, análise de cenários, fazer com que os jovens aprendam a criar esses projetos de vida baseado em análise não só de cenários futuros, mas do seu passado, do seu presente e essa organização geral da vida que esse tipo de atividade pode gerar para eles. E junto com isso, logicamente, as competências socioemocionais que são tão faladas e tão importantes hoje em dia, e que junto com esse processo acaba acontecendo o autoconhecimento, melhoria nos relacionamentos, empatia, controle das emoções, da ansiedade. Então, aos poucos nas aulas eu vou trazer o que está acontecendo. Essa aula acontece semanalmente e a ideia é que a gente traga resumidamente o que aconteceu em cada aula. Então, indo direto ao assunto, a aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre uma avaliação inicial. E essa avaliação é para entender como eles pensam, essa relação do tempo, a questão do futuro, análise de futuro, como eles se sentem em relação a essas coisas e também entender um pouquinho o motivo deles terem aceito o desafio de participar desse projeto. A análise dos dados ainda será feita. Esse vídeo no YouTube eu pretendo sempre colocar aqui no canal. E o link está disponibilizado no blog, onde também pretendo colocar um resumo das aulas e todo aquele material que eu falar para vocês aqui, eu pretendo colocar na publicação no blog também, para que se vocês tiverem interesse em pegar o material e trabalhar, vocês tenham acesso. Então, aula a aula, eu pretendo produzir esse material. Espero que eu consiga dar conta dessa tarefa, dessa missão de hoje até o fim do ano, tá? Para ficar um material bem consistente, bem completinho para quem quiser utilizar também, tá bom? Então eu vou fazer a leitura aqui do que foi essa avaliação. Eu desenvolvi com o apoio da Rosa Alegria e do pessoal do TTF Brasil, o hub do Teach the Future Brasil, que é um movimento global. O TTF, o Teach the Future, é um movimento global que fala de futurismo, do Peter Bishop, e o Hub aqui no Brasil, ele é chefiado, organizado pela Rosa Alegria, que tem me dado esse suporte. A gente criou um roteirinho de perguntas para entender um pouquinho essa questão dos alunos. Eu peguei também do Peter Bishop num site que é uma biblioteca digital com muito conteúdo interessante sobre futurismo, um questionário montado pelo Peter. E extrair também do livro, que é o Playbook, que tem na sua versão em inglês gratuito para acesso pelo site. Todos esses sites estarão no blog e embaixo aqui nos comentários, na descrição do vídeo do YouTube, eu vou colocar o link da publicação lá no blog para vocês terem acesso ao material. Então esse Playbook em inglês você consegue acessar no site, no link que eu vou colocar para você visualizar. Tem como comprar em diversas línguas, em português no momento não, mas você consegue acessar esse material. E outro material que nós vamos usar, que mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais, é esse livro aqui, que fala do presente, passado e futuro e tem diversas dinâmicas, missões que nós também vamos usar. Além disso, muito material disponível na internet e no site Coursera, um curso também do Institute for the Future, que também tem bastante material. Então tudo isso vai ser usado, além de algumas ferramentas de coaching, de psicologia positiva para trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Tudo isso vai acontecer ao longo do ano. Então uma das ferramentas que a gente utilizou também está nesse livro, na página 8 e 9, e eu vou explicar depois como que ela foi feita, tá bom? Então vamos lá. Vou ler as perguntas para vocês aqui, para que vocês tenham isso, mas como eu disse, está disponível depois no link que está na descrição, todo esse material, tá bom? Então as perguntas que nós fizemos, para o aluno se avaliar de 0 a 10, o quanto ele costuma planejar o futuro. Então a pergunta foi, o quanto você costuma planejar o seu futuro de 0 a 10? Você pensa nisso? Você se considera capaz de fazer um bom planejamento para a sua vida? De 0 a 10, qual seria a avaliação? O quanto você acredita em um futuro bom? Qual é a visão otimista que ele pode ter em relação ao futuro? De 0 a 10, o quanto ele acredita que o futuro será bom? O quanto você se vê feliz no futuro? O quanto pensar no futuro te deixa ansioso? E o quanto pensar no futuro te deixa com medo? Então a gente, com um olhar otimista e pessimista, de 0 a 10, tentando entender como que o aluno, o estudante se sente. Esse projeto ele está sendo feito com alunos de 6º ao 8º ano no momento,
com possibilidades de ampliar para alunos de 9º e de 5º ano, né, de acordo com o desenvolvimento. Próxima pergunta. Você se sente capaz de construir o futuro que deseja? Acha que pode influenciar o futuro para conquistar o que deseja, independente do seu passado e do seu presente? Você conhece o passado da sua família? Acha que o passado influencia no presente e no futuro? Então essas foram algumas perguntas iniciais, para eles responderem de 0 a 10 o que eles acham em relação a cada uma dessas perguntas. E depois, por escrito, eu pedi para eles responderem o que você espera aprender nesse projeto. Então, o que eu falei no início desse vídeo foi o que eu falei para eles quando eu convidei a participar desse projeto, que funciona em contraturno. Então, o aluno que desejar ficar na escola depois do período dele fica para fazer o projeto. Então, eles deram as justificativas que eu ainda vou fazer essa análise e publicar. E por que desejou estar aqui nesse projeto? O que fez ele realmente estar no projeto, né? Que parte da minha fala ou do relacionamento que a gente tem enquanto professor-aluno fez estar nesse projeto. E aí o questionário do Peter Bishop, seria um quiz futurista que ele chama, né? Então as perguntas são as seguintes. Podemos conhecer o futuro? Sim ou não? É possível conhecer, prever, imaginar, né, o futuro? Sim ou não? Existem um ou muitos futuros? Quantos futuros existem? Um apenas ou vários futuros? Qual é o maior tempo que podemos prever de maneira útil o futuro? Então, quando a gente pensa no futuro, para prever o futuro, quanto tempo à frente, de maneira útil, a gente consegue ter uma previsão? Então, de 1 a 2 anos, de 3 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 25 anos ou mais de 25 anos. Quarta questão. O que é melhor para entender o futuro a longo prazo? Previsões simples e claras, vários futuros possíveis, então prever vários futuros possíveis, nenhuma nem outra, ou ambos, né? Qual a melhor maneira da gente entender o futuro a longo prazo? O futuro já está determinado, sim ou não? O futuro é algo fixo que já está determinado, sim ou não? O que mais influencia o futuro de longo prazo? As tendências do mundo, os eventos que acontecem no mundo, as escolhas que você faz, ou os três de maneira igual? Então, o que mais influencia o futuro a longo prazo? As tendências, os eventos, a sua atitude, ou tudo de maneira igual? O que mais influencia o futuro de longo prazo? A demografia, o ambiente físico, a tecnologia, a economia, o governo, a cultura, ou todos igualmente? Qual é a causa mais séria de erros de previsão? Quando alguém faz uma previsão de futuro, quais são as principais causas de erros? Então, as opções são a falta de informação da pessoa, as premissas do previsor, né, o ponto de partida, aquilo que a pessoa tem para ela como verdade, que acaba influenciando, ou os eventos externos. Lembrando, você pode parar, voltar quantas vezes quiser o vídeo para anotar se for o caso, mas esse material, o link estará no blog e o endereço dessa publicação no blog estará sempre na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Qual atitude em relação ao futuro é mais frequentemente correta? O otimismo, o pessimismo, o transformacionalismo ou o fatalismo? Qual é a atitude em relação ao futuro mais frequentemente correta? E por fim, contar histórias sobre futuros possíveis, mas improváveis, é útil? Então, será que é útil a gente contar histórias sobre futuros possíveis, mas que são improváveis? Existe alguma utilidade nisso? No material do Peter Bishop, além dessas perguntas, está em inglês, mas hoje no Google Tradutor tem lá como traduzir documentos, é só baixar o PDF e colocar que ele já traduz se você tiver essa dificuldade. Tem a explicação de quando foi feita essa pesquisa, tem a explicação da resposta média que ele encontrou e como isso funciona. Respostas essas que eu também vou verificar aqui, as que os meus alunos deram, e depois colocar lá no blog na mesma postagem. Ela vai ser editada algumas vezes ainda para incluir material, tá bom? Então esse é o relatório. E por fim, no dia de hoje, depois que os alunos refletiram sobre isso, a ideia era, quando você pensa no futuro, você se coloca como? Qual das características que eu vou falar aqui tem mais a ver com você? E aí eu permiti que eles escolherem várias dessas,
e selecionassem 3, que eu também vou verificar aqui qual que é o perfil da minha turma depois, ainda não fiz, mas queria colocar logo o vídeo para vocês. Então, quais as palavras que aqui no playbook, mais uma vez o link em inglês para você ver online, o livro está disponível no blog. Ele tem na página 8 uma lista de palavras que seria para a gente pensar qual é o nosso perfil quando a gente pensa no nosso futuro, né? No futuro do mundo, qual seria o perfil. Então as palavras são persistente, sonhador, pioneiro, determinado, escapista, confiante, turista, pessimista, cabeça dura, rígido, viajante, implacável, inflexível, incerto, focado, explorador, cabeça aberta, entusiasta, perdido, visionário, idealista, observador, restringido e otimista. E aí cada aluno fez a sua escolha de palavras e deu essa resposta baseada em tudo que a gente tinha conversado. Mais uma vez, esse livro aqui ele está disponível para compra. Em breve eu acredito que ele voltará a estar disponível em português. E é muito interessante a gente ter esses materiais, né? Infelizmente esse outro material aqui, eu soube que ele está sendo descontinuado, mas ele vai entrar como uma nova versão. E é muito interessante ter o material. Esse livro, para a escola que se interessa, ele pode ser adquirido para ser usado, o aluno escrever, preencher, mas ao mesmo tempo não impede o professor de trabalhar se ele acessar a versão em inglês e traduzir para começar a fazer o trabalho, né? Essa foi a proposta do primeiro dia. Junto com o projeto, a gente vai criar um grupo de WhatsApp com os pais dentro do grupo. A ideia é que a gente consiga divulgar o que acontece em aula para os pais e para os alunos por ali, para os alunos que perderam a aula poderem se inteirar, para os pais saberem o que está acontecendo. E a divulgação via Instagram, Facebook, blog, YouTube, para que não só os alunos envolvidos no projeto, mas aqueles que não entraram, a comunidade escolar, você que está me assistindo agora, que de repente não tem nada a ver com a história, para que todos possam ter acesso a esse material, para que possam acompanhar esse projeto e entender a importância da gente discutir essas temáticas primordiais para o mundo, né? Dentro disso, com certeza, a gente vai envolver os objetivos de desenvolvimento sustentável, as competências socioemocionais que a gente fala, dentro da Base Nacional Comum Curricular, todo o desenvolvimento das competências gerais. Então tem muita coisa que vai entrar nesse projeto e que eu acredito que realmente é o futuro da educação e que não precisa ser usado só na escola. A escola realmente ela pode ser usada em qualquer tipo de grupo que envolva pessoas a fim de se desenvolverem, os pais em casa, líderes com seus liderados. Tem muito material interessante que com certeza pode ser usado em diversos lugares diferentes. Obrigado pela atenção, o vídeo acabou ficando um pouquinho mais comprido do que eu esperava, mas espero que você tenha gostado e conto com a sua participação. Marca lá o sininho no YouTube para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Segue as outras redes sociais, acompanha o blog, acompanha o Instagram. Sempre a gente vai estar postando algum material novo para você poder acompanhar. E aceito sugestões, façam comentários, é sempre importante para a gente saber a sua opinião sobre o que você está vendo aqui. Muito obrigado pela participação, até o próximo, um abraço.